Olá, pessoal. Mais uma aulinha. Vocês vão ver que ela, apesar de longa, ela vai abranger temas dos quais já foi apresentado em aulas anteriores. Então, eu acredito que fique mais fácil a compreensão. Mesmo assim, ela é longa, porque ela se subdivide no pensamento, depois falamos da prece e finalizamos com a aura. Tudo vocês vão perceber que está interligado. Mas se ela ficar muito longa, eu sugiro que vocês deem aquelas pausas, né? Ao final de cada tópico e toma um cafezinho, toma uma água, relaxa e alonga e volta a assistir, tá bem? Então vamos começar? O tema, então, geral aí, penetração dos espíritos no nosso pensamento. E nós vamos começar justamente por aí, né? A esse entendimento do que é esse pensamento. Então temos aí nos livros de estudo sistematizado da doutrina, né, que a federação nos oferece, ela conceitua pensamento como a força criadora de nossa própria alma e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Então, o quanto é importante a gente ter essa reflexão, né? De quanto o nosso espírito emana pensamento. Que esse pensamento ele vai carregado de ideias, crenças, emoções, sentimentos. Ou seja, ele nos revela, não é? O pensamento é como a nossa digital. Não há duas pessoas no mundo com a mesma digital. Mesmo gêmeos idênticos, né, monozigóticos, eles têm a digital, ela é especulada, né, ela é invertida, mas não são iguais, tá? As ondas lá, as curvas em sentidos opostos, mas não iguais, não idênticas. Então vejam o quanto o pensamento nos revela, tá? Há uma passagem no livro Pensamento e Vida que Emmanuel coloca muito isso, né? Que o pensamento cria vida. E ele cria a vida que nós procuramos através do reflexo de nós mesmos. É um livro bonito, onde ele vai mostrando para nós o quanto vai ser maravilhoso quando a gente conseguir uma identidade com o nosso Pai, né? E o nosso pensamento ele vai estar ali todo imbuído de amor, como é o pensamento do nosso Pai Criador, né? Então, o Emmanuel nos coloca muito isso, né? De que, na realidade, a nossa vida ela é formada de pedaços de nós mesmos, né? São os nossos próprios reflexos plasmados em nós, tá? Então, a gente já começa com essa reflexão, né? Do quanto o pensamento me revela, quanto o pensamento escancara quem eu sou. Então, dando continuidade. O pensamento ele é constituído e transmitido através do fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento. Dessa forma, as ondas dos pensamentos geradas pelo encarnado atuam sobre os fluidos presentes no meio, assim como o som atua sobre o ar. O pensamento produz um efeito físico, ou pode também causar um efeito moral, ou os dois. Então a gente sabe que em reuniões o homem o sente instintivamente e busca, né, procura situações homogêneas e simpáticas, aonde ele sintoniza, onde ele afina. Então vamos entender aqui, né? Lembrando também de aulas anteriores, lá das primeiras aulas, quando foi falado do fluido cósmico universal, né, do qual temos a matéria elementar primitiva, que pode assumir dois estados, né? Um mais materializado, onde a gente consegue captar, né? Porque ele é ponderável para nós, encarnados, e o outro estado é exatamente o oposto, né? A gente tem a imponderabilidade e a gente pode dizer que a matéria é praticamente etérea, né? Então a gente fala aí desses fluidos, né? Aqueles fluidos, então o quanto esses fluidos espirituais são o veículo para que o pensamento seja transmitido. Vejam que no parágrafo está comparando com uma forma de onda, que é a sonora, né? Dizendo que quando a gente fala de som, sabemos que o som precisa de um meio para se propagar, né?
A gente sabe que ele precisa de um meio, independente do estado físico, né? Pode ser através do gasoso, pode ser no sólido ou líquido. Ele vai adquirindo diferentes velocidades, dependendo do meio. Mas é necessário algo muito material ali para que o som se propague, né? E é uma forma de energia, também é uma onda. Se a gente pensar nesse slide, né, onde ele mostra esquematicamente células do nosso sistema nervoso, os neurônios, e nós lembramos aí, quando estudamos, que os neurônios, eles são células tão especiais, né, que formam um tecido onde uma célula não tem um contato físico com a outra, elas não se tocam. A membrana de uma não toca a membrana da outra, né? Mas há um espaço, aquele microespaço entre elas, que formam aquelas ligações que a gente chama de sinapses, onde o estímulo, tanto o estímulo que leva a mensagem, o que traz a resposta, ele é transmitido de neurônio a neurônio, porque são eliminados mediadores químicos naquele meio que a separa. Então, é isso o pensamento, né? Não é um mediador químico, mas ele é uma onda que não é necessário esse contato físico para que ocorra a propagação desta onda, que é o pensamento. Então, o perispírito, que é a parte constituinte do ser, ele recebe de modo direto e permanente a impressão dos pensamentos que o encarnado tem. Os fluidos gerados pelo pensamento, eles vão constituir o ambiente psíquico do ser, determinam as forças mentais do encarnado, as quais refletem a natureza do pensamento, assim como as imagens mentais geradas pelo mesmo. Ou seja, nossos pensamentos, as cenas, os objetos, tudo aquilo que nós vamos gerar através dele, ficam impregnados nesse nosso corpo perispirítico. Tá? Ou seja, o pensamento ele é muito revelador. Tá? A espiritualidade nos vê através das marcas que deixamos nesse corpo perispirítico. Ou seja, olha aí a nossa responsabilidade, tem muito a ver com a aula da semana passada, né? Quando foi falado de obsessão, o quanto a espiritualidade ela vai nos enxergar, né? Nós não temos a capacidade de enxergar isso no outro, a gente pode sentir energia, mas visualizar isso no outro, né? A menos que seja um médium que tenha esse tipo de dom mediúnico, né? Mas é algo que a gente tem que notar, e olha a nossa responsabilidade, né? Por quanto nós temos que entender, né, esse campo energético que nós vamos propagar através do pensamento. Tá? Lembrando daquilo que a gente estudou também quando estava na escola, quando a gente fala de onda, né, quando a gente fala de onda eletromagnética, esses dois campos, né, que se fundem, aí o elétrico e o magnético, que propagam essa onda, tá? Lembrarmos que para alguns autores, eles até chamam o nosso pensamento de ondas mento-eletromagnéticas, porque nós temos a participação aí, né? Porque ela vai causar a emanação do pensamento. Ali toda a nossa mente no espírito, ela vem para o meu corpo físico e para esse corpo perispiritual. Então, isso é que a gente tem que entender, né? Muito, né? Porque são tanto o corpo físico, material, nós encarnados, quanto o corpo perispirítico, embora eles tenham em estados diferentes, eles são constituídos de matéria. Aquilo que é aquela aula que eu comentei no slide anterior, que vocês tiveram, que nós tivemos, né, sobre o fluido cósmico. Então, embora eles estejam em estados diferentes, eles são constituídos de matéria mais etérea, mais materializada, mais densa, mais etérea, mas é por aí que o espírito... Então, olha como o pensamento e a vontade, Kardec coloca que o pensamento e a vontade são como as mãos, porque nós modelamos o que nós pensamos. É como se a gente tivesse uma peça de argila, fosse umedecendo e fosse dando a ela forma, fosse dando textura,
cor, né, que a gente vai ver nos outros slides. Então, o quanto nós temos uma responsabilidade muito grande aí quanto aos nossos pensamentos, o quanto a gente tem que refletir muito aí sobre a natureza desse pensamento, como está aqui no slide, para que nós percebamos a nossa responsabilidade e o nosso exercício diário para atingirmos patamares mais elevados de pensamento, né? Não nos deixarmos envolver por os pensamentos que não são nem um pouco construtivos, nem para nós, nem para o meio onde nós estamos, né? Então, e o quanto nós, espíritos, né, e os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Tá? Eles conseguem imprimir, eles conseguem aglomerar moléculas, combinar, organizar, dispersar, dar forma, cor. Tá? Então, vamos lá, continuando. O pensamento se reflete no nosso envoltório perispiritual como num espelho. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, o corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou, totalmente ali planejadinho, e o pensamento vai criar a imagem da vítima e a cena inteira ali se modela como num quadro, exatamente como nós fomos pensando. Então, olha novamente a nossa responsabilidade aí, né? Lembrando daquelas frases, daquelas passagens evangélicas que nos alertam que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o quanto somos responsáveis aí por esses maus pensamentos que nos atingem, né? Nos atingem porque nós sintonizamos também, né? Então, vejam, olha como. Então, a gente tem que pensar assim: como hoje o meu perispírito está me revelando? Quais são as imagens, as cenas, os objetos que estão ali nele, impressas, que me deixam um livro aberto para a espiritualidade, certo? Tá? Nada escapa, gente. Eu posso, eu encarnado, ter uma percepção totalmente, não nenhuma percepção disso, né? Escapa, não é um fenômeno perceptível para nós, mas para o mundo espiritual, sim. Tá? Então, olha o quanto a gente vai aí de novo parar e pensar, tá? O que se desenha nesse nosso corpo perispiritual, certo? Então, continuando. O pensamento, então dando continuidade a esse raciocínio, o pensamento é uma energia plástica da mente. Porque ele tem essa capacidade de receber, irradiar o fluido universal, imprimindo os mais secretos movimentos da alma em seu invólucro fluídico. Dessa forma, os traços da alma são perceptíveis no mundo espiritual. E através da afinidade e sintonia, passamos a receber influências do mundo espiritual. Tá vendo? Então, é aí, novamente, a nossa reflexão, né? O quanto eu preciso ter essa noção de quanto eu estou imprimindo a energia plástica, tá? A gente vai conseguir dar forma. Então, os nossos mais secretos pensamentos, eles não são secretos, tá? Isso eu acho que até a gente até fica um pouco assustado, né? Nossa, eu já pensei isso, eu já pensei tanta coisa errada, eu continuo pensando nisso. Então, e essa afinidade, então esse livro, é mais ou menos como a gente vai escolher um livro. Eu escolho muitas vezes pela capa, eu escolho pelo título, eu escolho porque eu conheço aquele autor. Então, olha quando a gente vai estar ali, nós estamos num ambiente qualquer, o quanto esse livro, ele vai ficar ali tão evidente e vai criar sintonias.
né, nós vamos criar afinidades, nós vamos nos aproximar por afinidades, certo? E passamos a receber influências do mundo espiritual, queiramos ou não. Então, vejam aqui, nessa cena, eu acho que fica bem claro, né? A gente vai começar a entender, então, como é que ocorre essa penetração dos espíritos nos nossos pensamentos. A Mônica, na aula passada, falou muito disso, né? Dessa sintonia. Então, veja que a presença dos espíritos no plano em que estamos, nesse plano material, ela é constante e ativamente presente. Então, nunca estamos sós, nem mesmo no ambiente em que estivermos, caminhando pelas ruas, tá? No nosso trabalho, no nosso dia, na nossa vida em sociedade, mesmo que pareça que não tem quase ninguém naquele ambiente, nós sabemos que o mundo espiritual está ali, né? Eu tenho muitos espíritos ali. E vamos pensar agora, não que a gente está nessa fase de pandemia, não, a gente está evitando aglomerações, mas quando a gente às vezes está caminhando pela rua, muitas vezes a gente nem vê a pessoa que passou pela nossa frente, que cruzou o nosso caminho. Assim acontece com os espíritos. Nós vamos estar passando por eles, muitas vezes eles nem vão nos dar atenção, nem vão nos perceber ali, mas outras vezes sim. E como? Através da nossa sintonia com eles. Então vamos lá. Alguns passam por nós da mesma forma que passamos pelas pessoas na rua sem dar atenção às mesmas. Outros se encontram atraídos por perceberem alguma sintonia conosco, por isso acabam se aproximando e passam a tentar nos influenciar, dando sugestões mentais do que fazer e como fazer. Então, se eu estou num estado de extrema tristeza, um irmãozinho que está extremamente triste, ele percebeu quando a gente passou por ele, tá? Ou quando ele passou por nós, ele percebe nossa frequência de tristeza, de depressão profunda, de agonia, de amargura, e ele vai sintonizar conosco. E aí, acaba nos deixando ainda mais tristes, mais depressivos, mais amargurados. Porque a gente tem esses pensamentos, essa energia também nos compondo. Ao passo que se eu estou alegre, feliz, eu vou atrair quem também está feliz. Então, é uma questão de sintonia. Se eu estou com aqueles bons pensamentos, né, os pensamentos bem elevados, eu vou atrair a atenção de espíritos que tenham pensamentos elevados. Então, isso novamente é a nossa responsabilidade, né? Quando se falou de obsessão na outra aula. Então, a gente acusa o irmãozinho que se aproximou, mas na realidade, a culpa não foi só dele, né? Nós acabamos entrando pela forma, pelas ondas que estamos emitindo, tá? A gente acaba entrando na mesma frequência dele. Na realidade, é frequência. Tá? Vamos para o outro slide e a gente fala um pouquinho de frequência. Então, vamos lá. A intensidade e vibração contida no nosso pensamento nos colocará em sintonia com o que o espírito procura naquele momento. Dependendo da intenção do espírito, ele poderá interferir, dando sugestões positivas ou negativas, mas vale lembrar que nós encarnados temos aquele livre-arbítrio, tá? E a decisão final de como eu vou agir, né? O que eu vou fazer, o que eu vou falar, qual vai ser minha postura em determinada situação, ela é de minha responsabilidade. Tá? Então, eu não posso colocar a culpa no irmãozinho que se aproximou de mim, porque entrou na minha frequência, né? Minha frequência estava como a dele, e eu começo a dizer que eu estou aceitando as sugestões dele. É claro que quando a gente está com um desequilíbrio muito grande, a Mônica falou sobre essa coisa do equilíbrio, né? Então, quando a gente está nesse desequilíbrio energético muito grande, pode de fato ocorrer da gente não já distinguir mais o que estamos pensando do outro, né? Mas chegar a esse ponto, né? Até a gente também tem que parar e pensar, tá? Temos a decisão final.
Nós escolhemos. Então, eu escolhi ficar naquela baixa frequência. Tá? Então, lembrem-se que pensamento é uma onda eletromagnética, que as ondas se propagam, que as ondas eletromagnéticas formam esses campos, né, elétricos e magnéticos, obviamente, como o nome diz, que podem se propagar em diversos meios materiais, inclusive não bem sutis. E eles viajam de uma forma muito rápida, as ondas de pensamento elas são muito rápidas, elas viajam, ondas eletromagnéticas, elas viajam na velocidade da luz. E o que é importante a gente entender é que essas ondas transportam energia. Tá? Por quê? Vamos parar e pensar um bocadinho que nós, seres vivos, né? Nós vamos falando do nosso reino, o hominal. Embora em outros reinos apareça essa constituição que eu vou falar agora. Mas vamos pensar assim. Somos formados de uma unidade biológica que é a célula. Essa célula é formada por uma união de diferentes tipos de elementos químicos, de átomos. Nós somos constituídos de diferentes moléculas. Moléculas, compostos iônicos, tudo isso composto de átomo. Então, a matéria é constituída de átomo. Então, aí a gente vai, lógico, o reino mineral também é constituído de átomos, o reino animal, o reino vegetal, sim. Porém, se a gente parar no nosso caso, né, ser humano, reino nominal, onde nós temos o pensamento contínuo, diferente dos outros animais, que tem o pensamento fragmentado. Esse pensamento nosso contínuo gera, portanto, energia contínua, ondas contínuas. Lembrando que os átomos, eles não são estruturas que não têm movimento. Se a gente refletir um bocadinho, nós vamos pensar o quê? Que vida é movimento. A gente pode até resumir num único com a palavra o que é vida. Vida é movimento. Porque toda a nossa estrutura biológica, ela é constituída, ela tem movimento. Ela gera ondas. Ondas perturbam o meio, né? Ocorre uma perturbação no meio. Ou seja, aquela nossa unidadezinha lá, o átomo, que não é a menor parte, mas vamos parar nele, foi constituído de partículas. Vamos lembrar lá do átomo, com aquele seu conteúdo central, com as partículas positivas e neutras, né? E ao seu redor, partículas negativas, com uma massa muito inferior à dos prótons, mas com carga negativa. Então, para que não haja aquela atração, né? Que eles acabem se chocando, os elétrons eles ativamente se movimentam em torno desse núcleo. Lembrem-se que havia aquelas camadas, né, órbitas, níveis, ou seja, os elétrons eles estão o tempo inteiro pulando, saltando de órbita, voltando para a órbita original. Esse retorno libera energia. Então é aí que a gente tem que entender o quanto nós somos verdadeiras usinas de energia, o nosso corpo físico, tá? Então, energia. E se a gente lembrar lá daquela fórmula de energia, energia igual a massa sobre velocidade da luz ao quadrado, a gente vai lembrar do quê? Que nós aprendemos de que movimento, tá, ele gera energia. E ele está intimamente ligado à massa, né, à matéria. Né? Então, há uma relação entre matéria, massa, e velocidade, movimento, para a gente produzir energia. Lembrando daquelas ondas eletromagnéticas, que são aquele vai e vem, né? Aquelas ondas, parece aquela minhoquinha de vai e vem, aquelas cristas, né? Que a gente chama de... a distância entre elas é o comprimento de onda. Vamos pensar no nosso dia a dia, né? A gente tem ondas com comprimento muito distante, né? Uma crista bem distante da outra, são, por exemplo, a frequência de ondas de captação da rádio, aquelas rádio AM, que agora todas as rádios parece que estão em frequência modulada, mas a gente tinha AM. Radares também trabalham com ondas que têm um comprimento de onda maior, né? Uma frequência diferenciada. E quando a gente chega, por exemplo, numa radiografia,
na própria energia do Sol. Começo a partir do Sol, radiografia, elementos radioativos, né? Raios gama. Eu começo a entrar numa frequência de onda onde aquela crista da onda está muito pertinho uma da outra, ou seja, o comprimento da onda fica pequenininho, mas a frequência fica muito maior. Então, a relação entre frequência e comprimento de onda ela é inversamente, né? Ela é inversa. Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, mais a matéria começa a ficar num estado que nos foge, né? É aquilo que a gente chama de, ela começa a ficar desmaterializada, né? Ela começa a ficar mais etérea. Então é isso que é o pensamento. Ele entra nesse quadro. E quanto mais elevado, é claro, né? Tanto que a gente pode até fazer uma relação disso com cores, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá? Quando falar de aura, tá? Então, olha só como essa energia, né? Existe essa relação que a gente usa com a velocidade da luz, que é a nossa constante, né? Então, o quanto as vibrações, né, que a gente fala tanto em vibrações, fazemos vibrações nas nossas orações, então o quanto isso está levando energia. Olha a energia, olha como a nossa frequência gera a nossa sintonia. Espero ter sido clara, mas a gente tira as dúvidas na aula. Não é fácil nós diferenciarmos os nossos pensamentos daqueles pensamentos que nos são sugeridos. No Livro dos Espíritos, existe essa resposta que diz que geralmente os pensamentos que são nossos são aqueles que aconteceram logo no primeiro impulso. E aqueles os pensamentos que são secundários a esses, eles vão vindo após esse aquilo que nós mesmos produzimos. Então, é uma forma, talvez, da gente distinguir. Tá? Então, e a gente, novamente, aí a nossa responsabilidade com os pensamentos, porque nós também interferimos no meio, né? É o quanto a gente tem que estar atento a esses pensamentos, principalmente quando eles são contraditórios. Né? Eu não costumo pensar isso. Não é da minha característica, não é da minha índole. Não posso estar pensando isso. Então, respira, refresca a mente, vai tomar uma água, faz uma prece e tenta perceber aí, reeducar esse pensamento que se formou, afastando esse pensamento que provavelmente me foi sugerido. Tá? Então, vamos lá. Então, a maneira como nós neutralizamos a influência dos maus espíritos está em nós mesmos. Então, aí é a nossa responsabilidade, né? Nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Então, não é só aquilo que eu faço, mas também aquilo que eu penso, certo? E aí porque nós vamos criar as frequências, criar essas ondas que acabam tendo aquelas distâncias, aqueles comprimentos de onda, ou seja, eu sintonizo, como a rádio sintonizou, né? Então, atenção especial às nossas fraquezas. Todos temos. Tá? Aqui as principais, que são orgulho e vaidade, tá? Mas nós todos temos alguns pontos, que são justamente os pontos pelos quais nós estamos aqui, nessa nova oportunidade de existência, para tentar melhorá-los, né? Lapidá-los. E muitas vezes a gente cai novamente naqueles mesmos erros. Então, nós temos plena condição de saber aonde nós somos falhos. E aí a gente começar a ficar um pouco mais atento, né? Bem atento naqueles pontos, porque o que acontece? Aí também a gente cria afinidades morais, né? Certo? Uma afinidade moral, ela está muito relacionada às condições éticas, à nossa conduta humana, né? A forma como a gente é mais suscetível a algumas coisas ou menos. Então, essa afinidade moral, ela é que forma a gente pode dizer que é uma unidade, né, psicoafetiva em torno de nós. A gente tem que ficar bastante
atento, né? Então não é uma aula para a gente ficar com medo, mas a aula é para a gente lembrar desta nossa atenção a nós mesmos, orar e vigiar. Eu acho que não tem coisa melhor que a gente tinha que ter essa plaquinha em todos os cômodos de casa. Abrir o computador tem que ser a tela de fundo, né? Papel de parede, onde a gente olhar tem que estar, orar e vigiar, orar e vigiar. E não apenas orar pelo outro e vigiar o outro. Primeiro, vigiar a nós mesmos, né? Então vamos lá. Continuando. A invasão de maus fluidos, ela deve ser combatida com a presença de bons fluidos. Como cada um de nós tem em seu perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem o remédio aplicável à solução da questão. É necessário purificar essa fonte, dar qualidades que afastem as más influências, repelindo-as em vez de ser uma fonte atrativa. O perispírito, ele é uma couraça a que se deve dar a melhor têmpera possível. Como as suas qualidades guardam relação com as da alma, é importante melhorá-la, pois são as imperfeições da alma que atraem os espíritos não tão bons, que ainda estão num grau de compreensão inferior ao nosso. Não que sejam inferiores, mas em alguns pontos, em alguns aspectos, eles trazem algumas imperfeições que nós já superamos. Então a gente vê que o remédio, né, está em nós mesmos. E a gente vai ao longo da nossa caminhada, através das nossas provas, das expiações, os obstáculos que vão aparecer, todos nós teremos, né? Momentos difíceis, outros mais amenos, outros mais pesados. E é isso que vai dando a têmpera ao perispírito, tá? Como no metal que é colocado na chama, depois sobre a bigorna, e aí vem o martelo batendo até que aquele metal ganhe aquela têmpera perfeita de brilho, de resistência. Então, o quanto nós temos que, no nosso dia a dia, não é fácil, não é da noite para o dia, não somos seres ainda em estado de perfeição suprema, até nomes que a gente conhece, consagrados pelo trabalho que fizeram, também tinham esse cuidado o tempo inteiro na têmpera do perispírito. Tá? Se a gente pensar no médium que nós tivemos mais contato, daqueles que a gente tem tanto material para ler e aprender, que foi o Chico Xavier, um modelo para nós, mas o quanto no dia a dia dele ele colocava que ele também precisava ir melhorando para que ele não ficasse envolvido por vaidades, né, pelo orgulho do trabalho que ele executava, para que o seu perispírito não ficasse à mercê de interferências desses irmãozinhos que ou pudessem vir simplesmente por uma brincadeira ou porque para atrapalhar mesmo aquela missão que ele tinha. Tá? Então, o quanto nós temos que irmos melhorando para nos tornarmos bons instrumentos até. Tá? Inclusive aqueles que forem abraçar, né, na sua vida o trabalho mediúnico. Tá? Então, vamos lá. O perispírito dos encarnados é de natureza idêntica aos fluidos espirituais, né? Somos constituídos aquele mesmo elemento primitivo, primordial. Por isso que ele assimila com facilidade os fluidos do ambiente ou com os quais é envolvido. Pela união íntima que o espírito tem com o corpo, este desempenha papel preponderante no organismo. Se o perispírito envolto por bons fluidos, o corpo vai ter essa impressão muito salutar, muito saudável. Mas se nós deixarmos que maus fluidos comecem a nos envolver, a gente vai perceber essa impressão imediatamente no nosso corpo físico. Tá? E a gente sente isso, é uma impressão penosa. E se isso for permanente, né, se eu permitir que esse envolvimento desses fluidos deletérios, pesados, né, densos, comecem a fazer morada em mim de forma permanente, se a ação deles for muito violenta, muito enérgica,
esses eflúvios maus podem acarretar, né, ocasionar desordens físicas, levando ao aparecimento de enfermidades. A gente acabou de falar dessa nossa constituição biológica, né? Então, é claro que essa energia que a gente está falando, que tudo é energia aí, ela vai causar as doenças, as enfermidades aparecem, os desequilíbrios aparecem. E quanto mais a gente tem esses desequilíbrios, mais a gente fica sujeito a essas interferências, a essa penetração no nosso pensamento, certo? E muitas vezes é interessante que a gente até reflita sobre algumas enfermidades que aparecem e a gente pare a pensar se essa enfermidade eu não tive uma parcela de contribuição, né? A gente sabe que há muitas coisas que estão na nossa caminhada, como provação, tudo, mas muitas coisas, gente. A gente vai ver que veio desse nosso desequilíbrio, né? Da forma como a gente se deixou levar, né? Aquilo que nós plasmamos em torno de nós, né? E a gente parar e até tentar ajudar, até como a gente vai precisar de um tratamento médico, obviamente, aqui, mas o quanto a gente pode também ter a contribuição dessas energias fluídicas, daí o passe, os tratamentos numa casa espírita, né? Então, formas de pensamento, a gente vai começando agora a dar o encerramento nesse aspecto pensamento. Então, vamos vendo assim, formas de pensamento, a gente viu que esse pensamento tem essa capacidade, né, de criar imagens mentais, as quais adquirem a forma, cor, movimento, direção, de acordo com a natureza da ideia, ser boa ou ruim. Essas matérias mentais, elas são condensadas, tá? E elas se corporificam em imagens ou figuras, como nós já vimos, se refletindo no envoltório perispiritual, e a isso nós damos o nome de formas de pensamento. Então, a gente muitas vezes imagine o que o nosso perispírito está carregando de formas de pensamento. Tá? Então, imagine quais são as cenas, quais são as coisas que nós plasmamos nesse nosso corpo perispirítico, né? Há outras denominações, dependendo do autor. Formas de pensamento são chamadas às vezes de ideoplastias, criações fluídicas, fotografia do pensamento, tá? Há capítulos assim no livro Gênesis, ele fala dessa psicosfera, né? Ele fala dessa fotografia do pensamento, que é justamente essa revelação aí que nós fazemos, né? Do nosso campo vibracional, né? Que nos escancara aí. Então aí são, dependendo do livro que nós formos ler, e a gente pode encontrar essas outras formas de falar da mesma coisa, que são as tais formas de pensamento, né? Essa capacidade que temos de exercer ação sobre a matéria, moldando a matéria viva, pela força do nosso pensamento, tá? Então, vamos lá. Os espíritos, eles manipulam os fluidos por intermédio do pensamento e da vontade. Então, a cena que está aí, vocês devem lembrar do filme Nosso Lar, quando o André Luiz, passado aquele período dele no umbral, ele ainda bem debilitado, né, com as marcas no seu corpo perispiritual da doença, dos desregramentos, né, da sua última encarnação, ele recebe esse tratamento, e o quanto esse espírito que o acompanha, através da sua vontade, né, do amor que ele já alcançou no seu entendimento evolutivo, ele vai através do passe, né, fazendo com que aquilo vá se remodelando no perispírito de André Luiz, o quanto ele vai sentindo as melhoras, tá? O quanto eles vão fluidificando a água que
que ele toma, achando que a princípio medicação, ele não deixa de ser, né? O quanto isso é benéfico, então o quanto a gente pode perceber, né? Que a regeneração perispiritual pode ser obtida através desse pensamento e da vontade que se interligam, né? Esses fluidos maravilhosos, né? Até mesmo a gente sabe que na espiritualidade a possibilidade de criação de objetos, a própria aparência do perispírito, isso também já foi colocado em outras aulas, né? Então, só para nós relembrarmos e sabermos que tudo isso foi feito pelo pensamento e pela vontade. Tá? E, obviamente, quando é feita a partir de um espírito superior, um grau de elevação, imagine o amor que está aí envolvido. Tá? A forma pensamento, ela é facilmente percebida pelos desencarnados. Então, além dos pensamentos rotineiros, todos têm um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. São esses desejos que nos caracterizam, que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Tá? É aquele espelho da nossa alma, né? Onde nós estamos ali totalmente refletidos. Então, aqui a gente está só dando já um encerramento a esse tópico, que é o do pensamento, né? E aqui, olha, dando sequência até mesmo ao que a Mônica nos apresentou, né? Olha só, um obsessor, olha que relato, veja como eles são brilhantes em todo o processo de obsessão, né? O quanto eles planejam, é tudo muito bem planejado, porque eles conhecem nossas fraquezas, né? Eles conhecem ainda aquelas nossas imperfeições. Então veja assim, ó, conhecido o relato, né? Também está naquele estudo sistematizado da doutrina. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, né? Porque eles se colocam como justiceiros, né? Esquecem que Deus o Deus, a justiça pertence a Deus, mas eles querem acelerar todo esse processo. Então eles querem nos retificar por erros que cometemos, ou eles querem nos punir, né? E assim, muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial e infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Olha como a gente tem que parar e pensar, né? O quanto a gente tem que elevar nosso padrão vibratório, quanto a gente tem que policiar mesmo, o quanto a gente tem que orar e vigiar para que não nos tornemos esta presa fácil de um obsessor, tá? O quanto, olha só, né? A matéria mental, isso está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Ele coloca assim para nós que a matéria mental, ao impulso do espírito, ela é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando o mais alto poder, tá? E na nossa aura, que nós vamos ver ainda agora, mais um pouquinho à frente. Então, o quanto a gente tem ali, a gente vai expressar a nossa personalidade, tá? Ele coloca muito que entre a nossa personalidade e essa aura, a gente tem aquela troca de ação e reação permanentes, tá? Então, aí, novamente, a gente, de novo, eu acho que o que fica dessa aula é muito isso, essa educação aos pensamentos, né? O quanto a gente tem que educá-los, né? É um trabalho de formiguinha, meus amigos.
Então, Robson Pinheiro, novamente, ó, fechando aqui, então a gente já está encerrando esse tema, tá assim, alimentar pensamentos com ideias derrotistas adiam o sucesso e a felicidade. Preencher a mente com esse tipo de imagem é afastar de si a vitória, não se permitir conquistá-la. Nesses casos, há uma magia mental muitíssimo eficiente contra si mesmo. A ação da mente no mundo, à nossa volta, está intimamente ligada aos eventos que nos circundam. Aquele que reconhece a necessidade de semear colheitas promissoras, é necessário reciclar os pensamentos, revisar, reorganizar e restaurar as ideias para melhor realização pessoal. Então a gente tem o medicamento, né? A gente conhece. Então, quanto a gente tem que começar a elevar. Quando a gente vê uma ideia muito pesada vindo para nós, e a gente remoendo aquelas ideias de baixa autoestima, né? Daquela fraqueza, nossa, opa, vamos parar. Tá? Então, não se trata de magia no sentido místico aí, né? Quando eu estava vendo este slide, eu lembrei muito de minha avó. A minha avó tinha algumas tiradas assim que quando a gente mais jovem não entende, mas elas voltam sempre para mim, sabe? Claro que eu não vou exatamente lembrar da forma como ela falava, mas a grosso modo, minha avó sempre dizia que não existe trabalho, porque houve uma época que a gente via muitos trabalhos nas esquinas, né? Não existe isso, esse trabalho, isso não tem um significado. O significado está no pensamento. Minha avó já falava isso. Então, o pensamento, aquilo que eu desejo para o outro, é ali que está o verdadeiro trabalho, né, entre aspas. É ali que aquilo que eu desejo de ruim, a morte, a doença, que aquela pessoa se dê mal, né, naquilo que ela está executando, é o meu pensamento. Então, quando a gente está ali manipulando com estes objetos que algumas doutrinas, né, respeitosamente aqui falando, utilizam, na realidade a gente está alimentando o que? O pensamento. Eu estou emanando esse desejo ruim para o próximo. E aí eu olhava para ela e ela falava, mas o que nós temos que ter? A fé. A fé arraigada, né? Estar sempre com Deus no coração, para que a gente, para que isso não nos alcance. Então, olha que interessante, né? Eu lembrei muito disso na hora que estava vendo esses slides, e esse aqui principalmente. Eu lembrei muito do que ela falava. Tá? E é bem isso mesmo, gente. Assim como o bom pensamento, né? Quando eu envolvo aquela pessoa numa amorosidade, num desejo sincero que ela progrida, que dê certo, que ela fique bem, que ela recupere sua saúde física, o quanto a gente também não está fazendo de bom para o próximo, né? E aí finalizamos aquela primeira parte que fala de pensamento. Eu espero ter sido claro. Eu tento correr para não ficar muito maçante. E aí chegamos numa segunda parte. Então, essa é a hora que a gente pode dar uma trégua para recomeçar, tá? Eu vou continuar daqui. Então, a gente vai ver a prece, o poder da prece. E olha só, porque no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica os 2 últimos capítulos para falar da oração, da prece. Tá? Nós sabemos que não temos preces prontas, decoradas, não é isso. O Espiritismo não fala disso. Mas o quanto também nós temos muitas vezes a necessidade, porque a gente está tão desequilibrado que as palavras parecem que não conseguem dar sentido. E o quanto a gente ler uma prece, tá? Aquilo vai me aliviando também. Tá? Eu vou internalizando aquelas palavras que já vão me dando essa paz interior, né? Então, e é por isso que tem aqueles exemplos de prece, mas a gente nota que a cada prece há toda uma explicação anterior, tá? Ou seja, há um ensinamento ali para nós. Então, vamos lá. A prece, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma invocação. Por ela, nos pomos pelo pensamento
em relação com o ser a quem nos dirigimos. Podemos orar por nós mesmos, pelo nosso próximo, pelo outro. Podemos orar pelos vivos, os encarnados, ou pelos mortos, pelos desencarnados. E através da prece, a gente normalmente através da prece podemos sintetizar essas três finalidades, né? A gente usa a prece para louvar ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a Maria, aqueles espíritos elevados com os quais a gente tem alguma sintonia, né? Usamos a prece para pedir, aliás, acho que aí é o que mais a gente faz, né? A gente pede, nós somos tão ainda necessitados desse auxílio e por isso pedimos muito, mas também podemos agradecer. Eu acho que agradecer é o que menos a gente lembra de fazer, né? Porque a gente tem que agradecer até pelas mínimas coisas, não precisa ser um grande evento conquistado, né? Mas fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é comunicar-se com ele. Porque, lembrando do que a gente acabou de falar de pensamento, eu elevo de tal forma as minhas ondas mento-eletromagnéticas, a frequência, né? Aquelas ondas, as cristas ficam muito próximas, o comprimento de onda fica pequeno, né? E eu atinjo aqueles patamares bem elevados. Eu vou através do meu pensamento, eu vou para esses pontos mais altos, né? Eu saio daqui da densidade. Então, a oração ela tem a capacidade de dar a sublimidade ao nosso pensamento, tá? Elevando esse padrão vibratório. Eu fico muito próximo do Pai Criador. Por isso que após a prece, o sentimento que fica em nós é de uma paz tão grande. Parece que a gente até ficou anestesiado, né? Não é? Não é isso que a gente sente quando faz aquela prece sincera, é claro, né? Então vamos lá. Pela prece, o homem obtém o auxílio dos bons espíritos a sustentar-lhe em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs, adquirindo assim a força moral necessária a vencer as dificuldades e a retornar ao bom caminho se por acaso se desviou dele. Pode ainda, com a prece, encontrar suporte para enfrentar os males da vida, sendo inspirado a ter bons pensamentos que auxiliariam a sua condição. Então, não às vezes a gente lê isso e dá aquela impressão de que os espíritos só vêm em nosso auxílio se a gente se humilhar através da prece, né? Se eu não pedir, não é bem isso. Na realidade, foi o que a gente viu no slide anterior. Eu atingir um padrão vibratório que se assemelha ao padrão vibratório deles e eles conseguirem sintonizar conosco. Né? Não quer dizer que eles não estão afastados, nós é que vamos nos afastando, porque nossa frequência é outra. Então, se a gente deixar a nossa frequência distinta da deles, né? Como que eles vão nos auxiliar? Se eu não dou brechas, né? Se eu não sintonizo. Eles podem estar tentando, mas eu não sintonizo. E também lembrar que a gente está falando de espíritos de uma superioridade maior que a nossa. Então, nós ficamos insistindo com as pessoas, mas eles não vão fazer. Eles vão esperar que a gente esteja pronto para ouvi-los. Então, daí a importância novamente aí da prece. Tá? E um aspecto bem interessante aqui, olha, que está no livro Consolador, é sobre a fé. E após a gente ler aqui, eu acho que não preciso falar nada, a gente só vai refletir. Se somos mesmo detentores, se a gente já conseguiu alcançar a fé. Então, vamos lá. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei.
com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, muitas vezes a gente só diz que tem fé, né? Eu creio, né? Eu sei que vai dar tudo certo, mas a gente normalmente fala isso, mas é um falar que não internalizou. Ele veio daqui, ó, formou aqui, da boca para fora. E a partir do momento que a gente conseguir alcançar de fato essa fé, a gente vai saber e vai entender que há valores aí na razão, que há tudo um propósito de estar acontecendo, nada é acaso, mas que a gente repousa em Deus a nossa esperança em dias melhores, né? Em momentos melhores, a gente tem nele essa certeza. Então, aí sim, nesse dia a gente pode dizer que conseguimos alcançar a fé. Tá? A prece, proferida sem fé, sem vontade, ela não vai expressar o nosso eu interior. Então, não importa que as palavras ditas sejam singelas, o importante é a intenção com que elas são proferidas, para que a comunicação seja realizada e os bons espíritos possam interceder, ajudando nas boas resoluções, inspirando bons pensamentos, dando força para vencer as dificuldades. Tá? Então, não é necessário uma pessoa ter aquela fluência, né? Não ter nenhum erro, não. É aquela luz que ela vai emanando quando ela vai fazendo os seus pedidos, seu louvor, seu agradecimento, seus pedidos. Então eu não preciso fazer nenhuma prece rebuscada, eu não preciso fazer isso em público, não preciso me jogar no chão, tá? Não preciso fazer nenhum tipo de ritual. Eu posso fazer isso da forma mais simples possível, tá? Na forma mais singela, é bem esse o termo que está aqui, singela. Aquela coisa de filho desse Criador, né? Me conectar. Então, a maior parte das vezes a gente faz a prece por ter decorado, sem de fato sentir as palavras, as frases que estão ali. Fazemos as preces já querendo que sejam atendidas do jeito que nós estamos pensando, e nem sempre é aquilo que é o melhor para nós. Então, o quanto a gente tem que ter também isso, né? Essa humildade na hora de fazer nossas preces. Leon Denis, ele coloca também que a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. É por excelência o refúgio dos aflitos e dos corações magoados. E olha a pergunta que ele nos faz e vocês vão responder com certeza. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo, de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Muitas vezes a gente está tão atribulado que não conseguimos fazer essa prece. E aí que sempre teremos um irmão amigo que vai fazer a prece em nossa intenção, até que a gente consiga ter aquela sensação de calma para poder também fazer. Tá? Então, o quanto nesses momentos que a gente tem de prece, isso em qualquer que seja a doutrina, mas no momento que a gente vai fazer a nossa elevação, essa nossa comunhão com o nosso Pai, né? Entrar naquela sintonia com Ele. É claro que depois de uma prece assim, tão fecunda, tão íntima, né? Que nos deixou tão próxima de um ser elevado, é óbvio que a gente vai ter um alívio. Não significa que os males passarão. Não significa que os obstáculos desaparecerão como num passe de mágica. Mas a gente vai ter o discernimento, parece que tudo ficou mais claro, eu vejo as perspectivas, as possibilidades de ultrapassar aquele problema, né? Aquele obstáculo. Então a gente vai ganhando aquela tal têmpera no perispírito, né? Finalizando sobre a prece,
Pedir perdão de nossas faltas através da prece perde o sentido se não há mudança de conduta. Está lá no Livro dos Espíritos. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então não adianta a gente só ficar lá se fazendo de bonitinho com as preces, né? Desejando o bem, se eu na hora de erguer as mangas para fazer algo pelo próximo, eu não faço. Então as minhas ações valem muito. Minhas ações podem ser as minhas orações. Tá? Então olha o valor que tem os nossos atos. A força da prece está no pensamento. Ficou bem claro isso, não é? Quando a gente está em prece, imaginem as ondas que nós estamos emitindo no meio, no nosso corpo físico, no nosso corpo perispirítico, tá? No próximo. Olha como a gente está plasmando coisas boas, né? Como a gente está criando cenas belíssimas. Então, olha, a força da prece está no pensamento. Não importa se ela é feita em conjunto ou isoladamente. Não há fórmula absoluta para a prece. As preces reconhecidas servem para ajudar as pessoas que apresentam dificuldades em se expressar. Tá? Então, aquelas que a gente às vezes tem essa dificuldade, precisa pegar aquela prece e ali a gente, através daquela prece já escrita, a gente tem uma facilidade. Mas eu nem preciso disso, né? Então, devemos orar conforme nossas convicções, da forma que mais nos emocione, pois mais vale um bom pensamento do que palavras abundantes quando estas não se unem ao coração. Isso está lá no Evangelho também, de Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, perceberam como agora aquela primeira parte que falava de pensamento está aqui com essa nossa arma, vamos dizer assim, esse remédio salutar que é a oração. Né? Viram que na outra aula também a Mônica nos alertou, em outras aulas já foi falado sobre o Evangelho. Acho que até tivemos um dos evangelhos falando sobre o Evangelho no lar, né? Então, o quanto a gente fazer esse Evangelho no lar vai criar aquela redoma protetora em torno de nosso lar. Quanto aquelas ondas vão se espalhar pela rua onde moramos, adentrar a casa, os outros lares vizinhos, sejam amigos ou não nossos. O quanto a gente pode emitir ondas positivas, plasmar coisas boas quando faz o Evangelho no lar. Porque também é uma forma de nos educarmos, educar nosso pensamento. Né? A gente faz, e não é necessário que eu esteja com uma família ali. Muitas vezes a gente é sozinho. Outras vezes, mesmo dentro do lar, nem todos comungam da sua fé. Então, não vão aceitar fazer, nem por isso nós vamos deixar. A gente vai para o ambiente ali nosso, para o quarto, e faz esse nosso contato através do Evangelho, onde a gente vai ter essa leitura, esse aprendizado, essa elevação, essa sintonia. É uma forma de irmos já educando também os nossos pensamentos, né? Através de toda a aprendizagem que temos com a leitura do Evangelho. E muitas vezes, quando a gente está nesse momento de fazendo uma oração, muitas vezes nos emocionamos, sim. Então, se para nós é gostoso colocar uma música suave, por que não? Né? Porque ela vai me ajudar nessa elevação. Colocar nosso copinho com água, por que não? Porque aqueles pensamentos bons, aqueles fluidos serão captados. E ali, quanta coisa boa o nosso corpo físico não vai absorver também quando tomarmos aquela água. Então, o que vale é a nossa fé. Saber que quando estamos em oração, nunca estamos sós. Nós teremos lá o nosso anjo, né? Nosso mentor, espíritos amigos. Tá? Então, o quanto a gente não pode se sentir só, porque se eu estou com uma elevação de pensamento, se eu estou com esse padrão vibratório elevado, eu só posso estar cercada desses irmãos que se aproximam para orar junto comigo, mesmo desencarnados.
Então, façamos com fé, não precisa ser longo, 5, 10 minutos, né? É o suficiente para essa conexão, tá? Então, vamos lá. E aí, finalizando a aula de hoje, que também é um tema que está relacionado a isso, óbvio, né? Que é o pensamento, nós vamos falar da aura, tá? Vocês depois terão aulas, obviamente, mais apuradas sobre isso, lá no segundo semestre, né? Mas, por enquanto, nos cabe guardar isso que tanto se fala, né? Da aura. Então, lembrar que a aura, ela tem esse formato, que parece o formato de um ovo. Ela é bem ovoide, né? Com a base do ovo para cima e a parte mais estreitinha para baixo. Ela forma essas ondulações, essas estrias, tá? A coloração, sim, colorações diferentes, que nada mais são do que? Do que radiações. Então, a aura é isso, é pura irradiação. Tá? São as radiações, são as emanações mentais, emocionais, eletromagnéticas, não deixam de formar um campo aí, tá? Então, toda a parte físico-química do nosso corpo, né? A nossa parte mental, emocional, ela está refletida na nossa aura, tá? Ela vai, e o quanto essa aura nos retrata também, tá? Então, vamos lá? A aura humana é a atmosfera fluídica em que vive o homem, fruto das irradiações emitidas pelo corpo físico e pelo perispírito. O campo de força da aura delimita e caracteriza o mundo individual de cada espírito, porque possui peso, densidade, coloração, velocidade e ritmo vibratório característicos de cada um. Não poderia deixar de ser, né? Se o pensamento, ele é a nossa digital, né? Então, e esse pensamento que vai emanar essas ondas eletromagnéticas de diversas frequências que plasmam, como a gente viu, é óbvio que essa aura que nos delimita nos revele. E viram que ela também é material, mesmo que num estado muito sutil, etéreo, ela tem uma ponderabilidade. Viram que a gente tem como, a gente fala aí em peso, em densidade, a ondas, a energia, então elas emitem luz. Cada elemento químico emite um comprimento de onda diferente. Olha como também tem o biológico aí, né? O material aí, né? A velocidade, ou seja, a energia, certo? Então, dessa forma, a aura se torna a ficha de identificação do espírito. Então, não adianta eu querer me disfarçar para o mundo espiritual, colocando uma peruca ruiva, colocando uma maquiagem bem pesada, óculos, uma roupa diferente da que eu costumo usar, ficando praticamente assim, totalmente irreconhecível para alguém aqui que já me conhece, mas os espíritos sabem que por trás da peruca, da camada de cremes que eu coloquei, né? Da lente de contato, pode até ter mudado a cor dos meus olhos, eu tô para eles escancarada. Eu não consegui maquiar a minha aura. Ela é o meu RG espiritual, vamos assim dizer, né? Então a gente diz que a aura, ela tem duas composições, tá? Então, se ela tem esse lado físico-químico, né? Que é aquilo que é produzido pela nossas células. A gente falou que as células, elas são usinas de energia, né? Elas estão lá em pleno movimento, formação de moléculas, degradação de moléculas, liberação de energia, empacotamento de energia, né? Então, aquela atividade, olha como o movimento está aí. Daí, vida é movimento, né? Então, vejam o quanto ela também, isso também se projeta nessa aura. Por isso que existe a aura material, que recebe as irradiações energéticas do corpo físico. E nós temos a aura espiritual, que vai receber as irradiações do perispírito, certo?
Em alguns livros, em algumas literaturas, a aura é chamada de duplo etéreo, duplo etérico, aura vital, mas são todos sinônimos, tá? Depende de cada época, depende como cada federativa está abordando, o autor que ela está utilizando, né? Então veja que essa aura material, ela vai refletir os problemas de saúde. Nos casos de doença graves, pode até mesmo perder forma e se desvanecer, como se estivesse apagando. E veja quanto a aura vai mostrar o grau de espiritualidade e o nosso caráter. Tá? As duas auras, elas se interpõem. Então, as irradiações que as duas emanam, foi emanado, né, desses pontos que vão formá-la, essas irradiações elas se interpõem, formando então o que nós chamamos de aura humana. Tá? Ao desencarnar, óbvio, a aura material vai se desfazer, porque ela foi produto do corpo físico, né, do corpo material. E o espírito vai prosseguir para o além-túmulo, vamos assim dizer, com a sua aura espiritual, porque ela foi emanada pelo perispírito. A aura, ela se compõe de um campo estável, que vai indicar o caráter, o grau de espiritualidade. Ela tem faixas ondulantes, que vão indicando as reações dos encarnados nas diversas circunstâncias da vida. E ela tem as estrias, cintilações e radiações que são mais dos impulsos momentâneos. Tá? Então, é aquilo, então, uma parte que já vem do nosso caminhar, né? E alguns momentos ela vai ter essas estrias ou cintilações, ou radiações, daqueles momentos em que eu estou vivenciando, naquele exato momento do dia, tá? Então, lembrando, como eu já disse, que a aura humana tem essa forma de um ovo de cabeça para baixo. Então, ela é bem ovoide, né? Tem alguns livros que falam em psicosfera, fotosfera. André Luiz fala um pouco disso num dos livros. Não me lembro qual agora. Tá? Mas é a aura, né? Essa emanação aí, esse campo magnético, né? Que são essas emanações mentais, emocionais e eletromagnéticas. Então, o pensamento, né? Olha como ela é enriquecida pelo nosso pensamento. Tá? Então, veja que os três tópicos aqui estão interligados, né? Joana de Ângeles nos coloca assim: para que os espíritos de luz se afinem contigo, é imprescindível movimentes os recursos do vaso orgânico, renovando conceitos e atitudes em torno do uso em todos os teus dias na Terra. Então, somos responsáveis pelo nosso corpo físico, que ela chama de vaso orgânico. O quanto nós temos que cuidar desse vaso, né? O quanto nós temos que manter a saúde desse vaso, com aquela alimentação equilibrada, evitando aquela vida desregrada, os excessos, tá? Então, o quanto a gente, através de nossas atitudes, a gente vai também fazendo com que essa nossa renovação aconteça, tá? E aí, o quanto os meus pensamentos e as vibrações que eu produzi se afinem com a espiritualidade superior, tá? Vamos lá. Aí algumas curiosidades, talvez vocês conheçam. Isso aqui já teve até um pinga-fogo, na época que Chico Xavier fez aquela série de entrevistas. Teve numa que um dos entrevistadores fala das fotos Kirlian, tá? Um jovem casal lá soviético, que ele trabalhava com eletricidade, ele é eletricista, né? A esposa acho que era jornalista. E o quanto ele existe, se vocês olharem no Mercado Livre, aparecem máquinas de fotografia de Kirlian para vender. Algumas aparecem até como não operantes, né? Estão quebradas.
Então, foi alguma coisa que na década de 60 causou um reboliço aí, tá? Então, vamos ver. Em 1960, na União Soviética, ainda era União Soviética, né? Os pesquisadores Semyon Davidovich Kirlian e sua esposa criaram uma máquina fotográfica que fotografa o metabolismo celular do corpo humano. Foi uma descoberta dele ao acaso. Ele foi consertar uma máquina, me parece que de raio-x, e ele levou uma descarga e ele sentiu uma dor absurda e viu uns raiozinhos saindo da mão. Ele achou aquilo intrigante e começou a pesquisar. Era um cara, um autodidata, né, vamos assim dizer. E ele fez várias fotos assim. Então, é uma foto. Existem alguns médicos de homeopatia que seguem essas terapias mais alternativas que fazem uso dessas fotos, né? Mas ela ainda é bastante questionável, né? Então, vamos lá. Na realidade, essa foto é questionável, pois há muitos fatores que interferem na interpretação e na avaliação da mesma, tá? Eles fazem, existe um então, existe. Então, não vamos dizer que é alguma coisa que a gente já tenha como já 100% aceito até mesmo por todas as federativas. Embora existam em algumas delas palestras sobre, tá? Principalmente com medicação de homeopatia, que eles fotografam antes e depois do uso do remédio, antes e depois do uso de um placebo, tá? Mas vejam que são fotos muito bonitas, né? Então, aí mostrando a aura, que é belíssima, tomara que a nossa seja assim, belíssima e cintilante. As fotos Killian, ele fez isso em vários seres vivos, então a gente vê que ela tem muito a ver exatamente com isso, né? Com essa energia emanada do nosso corpo físico, que vem do metabolismo celular. Porque é energia, né? Nós geramos energia, gente. Né? A gente sente o calor, né? É uma forma de energia, nós eliminamos energia. Então, através da. A gente refrigera o corpo quando respira, quando expira e sai aquele mais quentinho. É uma forma até de manter a temperatura característica nossa dos mamíferos, aves também, né? Então, essa energia vem do metabolismo celular. Por isso que ela, à época, foi um pouco interpretada como a aura sendo visualizável, né, para análise, mas aí vem aquele ponto que a gente depois discute, que é um ponto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque a gente quer muito esses fenômenos, né, a gente tem uma necessidade de ver certas coisas. Então, encerrando os últimos slides agora para encerrar, a gente na aula depois pode falar um pouquinho mais das fotos Kirlian, ou Kirlian, não sei exatamente como se pronuncia, mas a gente tem aqui, ó. Então, lembrar a fé, que acreditar é uma expressão de crença dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, nós temos essa fé ainda embrionária e aos poucos ela vai se desenvolver ao longo das nossas existências, ao longo das nossas trajetórias. Provavelmente já fomos seres de muito menor crença ou talvez nenhuma, né? O ato de crer demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Então, a fé, ela não pode ser vazia, ela não pode, a gente não pode ter aquela fé, se a gente fala de fé raciocinada, né? É claro que eu tenho a emoção, o sentimento aí por trás, mas eu também tenho que ter a razão, não é? Então, nós somos seres racionais, de pensamento contínuo, certo? Toda dúvida que se manifesta na alma, que não se precipita em definições maliciosas, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração, rumo à luz sublimada da fé. Temos dúvidas, claro que temos, né? Estamos em aprendizado. E nosso aprendizado é longo, então é normal que a gente tenha dúvidas. De vez em quando a gente tenha umas certas dificuldades, duvide de algumas coisas, questione outras. Isso é perfeitamente normal e desde que não seja uma coisa como está colocado aqui, com uma finalidade maliciosa, mesmo maldosa, surgiu essa dúvida, é uma inquietação nossa. Então faz parte, porque essas inquietações positivas, vamos assim dizer, elas nos levam a buscar algo, a buscar conhecimento, a ler, a conversar, a tirar dúvida com quem sabe mais, e isso vai
fazendo com que a nossa fé ela vá amadurecendo, né? Ela vai passando desse estágio embrionário. Então é importante, né? Não precisamos ter uma fé assim, fé por fé. Não, ela tem que ter essa edificação mesmo, ela tem que estar consolidada dentro de nós para que ela seja valorada, né? Então vamos lá. Uma reflexão, né? Aquele que mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Pensem, pensem, tá? Prece e renovação. O homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam, compelindo-o à fadiga e à irritação. Sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partidas dos desencarnados em posição de angústia e que lhe partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados. Então, um ponto importante. Então, além de nós próprios podemos ter essas vibrações ruins, né, pelos nossos pensamentos não muito edificantes, nós sofremos. Então, é o encerramento da aula, né? Nós sofremos, sim, com as vibrações inferiores que venham de companheiros de caminhada, né, encarnados, que estejam num processo de desequilíbrio tão grande, e se eu não tomar cuidado, eu entro nesta vibração deles, sim, e elas vão me adoecer tanto quanto adoece a esse irmão de caminhada. Também podemos nos sentir, sermos, aliás, envolvidos por essas vibrações destes irmãozinhos desencarnados. Isso foi falado quando vocês viram a aula de obsessão, né? Então, é claro que sim, estamos sujeitos, porque não ficamos em plena emancipação, assim, a gente não está sempre lá em cima, né, com os nossos pensamentos. A gente tem um momento, a gente vai dar umas falhadinhas, né? Infelizmente, ainda fazemos isso. E aí a gente vai se deixar envolver mesmo. Então a gente vê aquilo que foi falado lá lá no início. Então, vamos sim, somos reféns disso. Mas sabemos como contornar essa situação. Tá? Então a gente já sabe a resposta, né? Erguer o pensamento aos planos sublimados, através da prece, envolvendo-se em vibrações balsâmicas, recebendo ideias transformadoras dos espíritos benevolentes, constitui a fórmula básica para a renovação íntima e o equilíbrio. Ao orar, a alma se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas exaustas, através do influxo de energias renovadoras que incorpora espontaneamente dos espíritos bons aos quais se dirige e recebe sugestões iluminadas, melhorando o seu padrão mental. Então, muitas vezes estamos cansados fisicamente, somos ainda materiais, né? Nós temos um corpo físico, então a gente pode ter passado por um dia bem complicado, um dia que nos deixou muito sem energia, tá? Então, às vezes, a gente parece que não está nem com força para fazer uma prece. Mas a gente vai, sim, tomar nosso banho, se refrigerar, uma alimentação leve. Vamos parar um pouquinho, por 5 minutinhos que seja, e elevar o pensamento. Sentir esse envolvimento da espiritualidade superior. Né? A gente sempre tem aquele espírito que a história de vida dele parece que nos atrai mais por algum motivo que desconhecemos, né? Ou às vezes conhecemos, mas a gente vai pedir muito, vai pedir, no nosso caso lá, o quanto a gente não entra em sintonia com as mentoras da casa, com os trabalhadores daquela casa, aqueles que no catolicismo nós chamamos de santos,
e para nós no Espiritismo, espíritos superiores. Então, quanto nós não temos nossas predileções, quando nós, só de falarmos o nome deste espírito, a gente já tem uma emoção vindo, aflorando em nós, tá? Então, muitas pessoas vão pedir para esses que são muito conhecidos, né? Que já deixaram mensagens belíssimas para nós. Então, o quanto eles nos emocionam. Então, às vezes, a gente, só de conectar com eles, né? Elevar nosso pensamento, pedindo que eles nos abracem, que eles nos enviem essa energia restauradora. A gente faz um agradecimento a Deus, pronto, não precisa ser muito longo, né? A gente viu que a prece não precisa ser complicada e a gente vai se renovando, a gente vai melhorando, né? A gente vai ter aquela noite tranquila, né? Porque a gente faz uma sintonia com estes espíritos que vão nos dar esse bem-estar. E aí encerramos, meus amigos. Então, eu desejo que vocês estejam bem e as dúvidas a gente vai lapidando na aula de terça, tá bem? Então, fiquem bem. Até terça. E desculpe por ser tão longo.